Senhor presidente, passo ao meu grande expediente, ao vereador Caleb. Vereador Caleb Garbim, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, novamente retorno aqui ao microfone, agora aqui na tribuna, para agradecer gentilmente a sessão aí do grande expediente por parte do vereador Tenente Cristiano Becker. E para falar de dois assuntos, o primeiro que eu quero compartilhar com os colegas e com a nossa população nessa oportunidade é justamente sobre a demanda que nós tivemos atendida lá no residencial Maestro Vila Lobos, no bairro Bela Vista. Eu pedi que o pessoal projete para nós aí, por gentileza, as fotos da situação em que nós conseguimos entregar ali para as pessoas. Já era um pedido de 6 meses, estava completando 6 meses aí, uma semana antes de completar 6 meses. Considero que, avaliando e percebendo que a ação no poder público, obviamente, ela é mais burocrática, ela é mais lenta, isso não diz respeito a um governo ou outro, mas é a forma que está posto o Estado, né? Então, apesar de a gente ser incidente, né, inconstante nas cobranças, agradeço o atendimento, né, porque, de fato, ali existiu uma necessidade comprovada de centenas de famílias que, inclusive, precisavam dessa ajuda aí. Então, a situação lá era que nós temos um grande fluxo de pessoas, né? Obviamente, os moradores que ali trafegam, e não tínhamos até então uma faixa de segurança que nós havíamos solicitado. Inclusive, os senhores podem observar que tem até o piso tátil, né? Veja que interessante, tem o piso tátil leva a um cordão, que também a gente pode pensar aí para fazer o rebaixo desse cordão, mas não tinha faixa de segurança. Então, agora foi posta a faixa de segurança, graças aí ao atendimento do secretário Lisandro Fiuza, também o secretário adjunto Alfonso, os servidores que ali estiveram. E, além disso, os senhores estão vendo lá que tem uma placa de proibido estacionar, permitido apenas o embarque e desembarque de carros. E por que dessa placa? Inicialmente, o nosso pedido era para que fosse feito um estacionamento apenas para vans escolares, porque foi a reivindicação que o síndico nos fez. Tem uma quantidade absurda aí de crianças e adolescentes que descem. Inclusive, vocês estão vendo aí o vídeo onde a van escolar está deixando as crianças, não pôde estacionar tão bem porque tinha um carro logo ali à frente, né? Ainda o pessoal está se habituando, né, vereador Edson da Rosa? Mas aí está o belo exemplo, a gente vê na prática como é que funciona, como às vezes é difícil, de fato, a questão da mobilidade, a trafegabilidade, e quão constante é, né, a entrada e saída de veículos, especialmente nesses horários de mudança de turno, chega criança, chega pai, sai pai, enfim. Então, foi atendida essa solicitação, acharam por bem, por meio do estudo, que fosse colocado o proibido estacionar e permitido apenas o embarque e desembarque, que de fato não restringe o estacionamento apenas à van escolar, né, mas a todo e qualquer veículo que está em um momento de embarque e desembarque. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Nós temos aí outros tantos pedidos, né? Eu sei que é uma cobrança de todos os colegas no que diz respeito ao transporte, à mobilidade. Temos vereadores que, inclusive, estão em viagem, né, oficial por esta casa, para estudar também a questão da mobilidade. É uma preocupação de todos nós, e pouco a pouco a gente vai alcançando aí essas medidas que parece simples, mas resolve o problema de centenas de pessoas aí. Muitos apartamentos nesse residencial, diga-se de passagem, muito bonito, inclusive, e precisavam desse atendimento aí. Então, agradecer aos servidores lá da Secretaria de Trânsito que prontamente nos atenderam. Também, eu quero compartilhar um outro assunto aqui, ainda no que diz respeito ao trânsito e à mobilidade, aproveitando que o assunto veio à tona aqui nessa manhã na nossa casa, que diz respeito à população e à comunidade autista da nossa cidade, né? Nós sabemos, estamos aí ainda numa situação em que o assunto retorna a essa tribuna, a esta casa, que no que diz respeito às vagas para o estacionamento de autistas. E por que eu uso a expressão apenas para os autistas? Porque foi o público, vereadora Dani, que levantou essa bandeira, né? Como bem foi exposto aqui pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, não somente eles ficaram desamparados, né, com aquela situação do decreto, toda a polêmica que aconteceu, mas foi a população que mais se manifestou, então, por óbvio, foi o que chegou até nós. Isso não restringe a nossa atuação somente aos autistas, né, vereadora Sandra? Mas, inclusive, aqui eu já falei nesta casa, ao mês passado,
passado, se eu não estou enganado, que nós estamos abertos, inclusive, a pensar na questão dos próprios deficientes com relação à síndrome de Down, né? As pessoas com síndrome de Down, não é portador, né? A expressão correta é a pessoa com síndrome de Down. Então, nós temos um exemplo, que inclusive eu já trouxe, falei com o secretário Fiuza 2 semanas antes do assunto vir para esta casa, né? 2 semanas antes de vir aquele vídeo à tona, das pessoas questionarem, por coincidência eu recebi o secretário Fiuza no meu gabinete e comentei com ele que eu estava estudando um projeto, inclusive depois a vereadora Sandra trouxe esse projeto aqui, sem nós sabermos um do outro, e eu falei, e mostrei para ele, entreguei inclusive o projeto para ele, disse, olha, vereador, secretário, nós temos um projeto que já está em vigor na cidade de Bento Gonçalves, onde já existem vagas que amparam, que alcançam as famílias de autistas, os autistas de modo geral. Inclusive, lá em Bento, nós temos pintado no próprio solo, né, vereadora Sandra, o símbolo ali internacional de conscientização com relação à população autista. Ele diz para mim que a lei é uma lei federal. Eu disse, pois bem, a lei federal instituiu, mas quem regulamenta é uma lei municipal, tanto é que nós tínhamos um decreto. Então, ele diz para mim que vai fazer o estudo, deve estar fazendo isso já junto aos servidores, só que de lá para cá, como a gente não vê uma movimentação e o assunto está latente novamente, né? Como eu mencionei, final de semana fui questionado, vereador Renato Oliveira, por uma família autista, né? A família me deu os parabéns pela atuação e que, enfim, na casa, e me questionou justamente sobre isso. Dias atrás, uma mãe mandou mensagem também, disse, olha, tem no centro algumas clínicas onde nós precisamos levar os nossos filhos, aí a vaga está do lado direito da via e do lado esquerdo onde está a clínica. Não tem uma faixa de pedestres, não tem um semáforo, não tem um sinal piscante, a esquina está distante, está no meio da quadra. Então, o mais adequado, o menos custoso e o mais imediato seria transferir esta vaga para o lado esquerdo da via. Então, considerando tudo isso, eu e a vereadora Sandra conversamos, inclusive, né? Nós vamos a Bento Gonçalves, possivelmente aí na próxima semana, eu acredito, os próximos dias, vamos ir até lá, para entender melhor em loco, né? Filmar, fotografar, enfim, ter a experiência com os vereadores que lá estão, com a prefeitura, como isso funciona, para tentarmos dirimir essa diferença que existe ainda no que diz respeito às vagas. O Conselho mencionou aqui, nós não tínhamos uma parte, né, presidente, para questioná-los novamente, então aproveito para fazer isso agora no grande expediente, sobre a questão de que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele estipula uma porcentagem, e essa porcentagem já estaria alcançada aqui em Caxias. Mas, pelo que eu percebo, o Estatuto não restringe, ele só diz que existe um mínimo, né? 2%, se eu não estou enganado, das vagas devem ser para pessoas com deficiência. Então, não quer dizer que nós não possamos ter 3%, 2,5%, aumentar o número de vagas. Tanto é que ela comentou que eram 88 e estão em 108 hoje, né? Acho que é pertinente nós pensarmos, aumentar esse número de vagas. Obviamente, considerar o fator redução de mobilidade é importante, com toda certeza, eu concordo. Eu tenho parentes que têm deficiência, por exemplo, auditiva. Deficiência por deficiência, toda deficiência mas, de fato, o que é mobilidade? Eu entendo isso. Agora, na questão do autismo, nós temos uma particularidade que é justamente essa desregulação emocional que acontece, que as famílias nos testemunham aqui, e essa imprevisibilidade de comportamento. Então, você não sabe o que pode acontecer com uma criança, um adolescente, enfim, uma pessoa com autismo, que não esteja próximo da clínica para poder já acomodar essa pessoa. Então, eu penso que é importante nós levantarmos o assunto, iremos a Bento para verificar isso em loco, trazer esse assunto para esta casa, essa boa provocação, no bom sentido, né, essa cobrança, para que Caxias possa ser modelo também nesse sentido de inclusão. Não somente na inclusão dos deficientes físicos com a redução de mobilidade, que já estamos caminhando aí, piso tátil, acesso e etc., mas também com relação à população autista e outros que se somarem a essa necessidade. Então, deixar aqui registrado isso aos colegas, de que nós não estamos alheios a esse tema, e lembrar que a acessibilidade não é somente para os autistas, e sim para as famílias que dependem disso. Agradecer novamente ao secretário pelo atendimento. Nós temos outras demandas aí também que estão postas, né? Eu até brinco às vezes com eles, são mais de 25, me atende uma, que daí eu fico satisfeito, dali um mês eu cobro outra e assim vai. Eu sei que todos os colegas aqui têm dezenas de demandas, algumas talvez até se somam, né? Muitas vezes. Vários vão lá e protocolam a mesma, sem saber, muitas vezes, inclusive. Mas, pouco a pouco, a gente vai sendo atendido e agradece o trabalho que é feito, entendendo que existe uma burocracia, um estudo, etc. Isso é do jogo, faz parte. Seu à parte, vereador Iago. Diz que a cada 25 demandas sua, 30 são atendidas, que tu é do governo aí, que eu estou sabendo. Não, só queria, já que o senhor falou, vereador, de questão do trânsito, queria agradecer, fazer um agradecimento à Secretaria de Trânsito, mas em especial ao Casagrande, sempre nos atende lá.
Eu disse, igual o nome dele, eu sempre falo que o coração dele é grande, porque está nos ajudando muito, né? Então, queria agradecer uma vaga de carga e descarga, que eles nos auxiliaram, e pinturas num cordão ali também, que eu solicitei e o pessoal fez ali. Então, queria agradecimento especial para ele e para a Secretaria de Trânsito, né? Quando nos ajudam aqui, a gente deve elogiar também, né? Então, parabéns para eles pelo trabalho aí. O vereador Iago falou que sou atendido, mas olha, eu agradeci por uma, ele já mencionou duas em uma frase, né? Imagino que ele não contou que foi atendido. Vou começar a protocolar no gabinete dele lá minhas demandas. Mas era isso, presidente, obrigado. E a gente segue à disposição de toda a nossa comunidade. Obrigado, vereador. Declaração de líder do PCdoB, senhor presidente.